Durante a semana, minha colega de quarto, Denise, estava fora, então eu, Alice, tinha a casa só para mim. Era o início das férias de primavera, e com as aulas da faculdade suspensas, eu não tinha planos ou compromissos. A solidão não me incomodava, na verdade, eu até apreciava o silêncio ocasional que preenchia os cômodos vazios. Denise era uma pessoa intensa, sempre trazendo amigos estranhos para casa, pessoas que eu nunca tinha visto antes e que desapareciam tão rapidamente quanto chegavam. Sua ausência trazia uma paz que eu não sabia que precisava. Na segunda-feira, uma tempestade violenta assolou a cidade, algo comum para essa época do ano, mas que sempre parecia pior a cada vez que acontecia. Os ventos uivantes balançavam as árvores centenárias do bairro, que pareciam prestes a serem arrancadas do chão, e a casa inteira tremia e rangia sem parar, como se fosse um organismo vivo respondendo à fúria da natureza. Eu podia ouvir as telhas do telhado se movendo, um som metálico e agudo que perfurava os ouvidos a cada rajada mais forte. As janelas vibravam em suas molduras, e ocasionalmente eu via um clarão de relâmpago iluminar o céu escuro como tinta, seguido por um trovão que sacudia as paredes. Com o som constante da tempestade, eu sabia que dormir seria impossível. O vento produzia um gemido contínuo que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, e cada estalo da madeira da casa me fazia pular. Decidi então passar a noite em claro, liguei o videogame e comecei a jogar, mergulhando no mundo virtual por mais de 1 hora, tentando usar o brilho da tela e os sons do jogo para abafar a sinfonia caótica lá fora. O relógio digital do console brilhava fracamente, marcando a passagem do tempo enquanto eu avançava pelos níveis, até que ele indicou quase 11 da noite. Foi quando o inesperado aconteceu, a campainha tocou. O som cortou através do barulho da tempestade do jogo como uma lâmina, claro e deliberado. Pausando o jogo, levantei-me com hesitação, sentindo um frio percorrer minha espinha. Quem estaria do lado de fora em uma tempestade dessas? A chuva caía com tanta força que eu podia ouvir as gotas batendo no telhado como granizo, e o vento açoitava tudo com uma violência que fazia a casa gemer. Aproximei-me da porta da frente, meus pés descalços fazendo pouco barulho no piso de madeira frio, e olhei pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão impenetrável da noite e a distorção das gotas de chuva que cobriam a lente externa. Ainda curiosa, abri a porta e fui imediatamente atingida pela força do vento e da chuva. O ar estava gelado, cortante como lâminas de gelo, e a água me golpeou o rosto com violência inesperada. Vasculhei o quintal com o olhar, mas tudo o que vi foi a escuridão e o caos da tempestade. As árvores se contorciam como figuras dançando em agonia, e os arbustos eram achatados pelo vento. Não havia carros na rua, nenhuma luz acesa nas casas vizinhas. Fechei a porta, me convencendo de que o vento, de alguma forma, tinha feito a campainha tocar. Por mais absurdo que soasse, o que mais poderia ser? Ainda assim, uma sensação de desconforto permaneceu, como dedos frios apertando minha nuca. Voltei ao jogo, tentando recuperar a concentração, mas poucos minutos depois, um estrondo alto ecoou pelo quintal, seguido de sons de objetos sendo arrastados e quebrando. O barulho era diferente do vento, mais deliberado, como se algo pesado tivesse sido derrubado ou empurrado com força. Senti um profundo desconforto quando reconheci de onde vinha o barulho. Vieram os móveis do pátio. Denise tinha insistido em comprar aquele conjunto caro de cadeiras e mesa de metal, e agora eles estavam sendo jogados pelo quintal como brinquedos. Corri para a porta dos fundos e vi o que esperava: cadeiras e mesas espalhadas pelo gramado encharcado, empurradas pelos ventos. A visão era caótica, metal retorcido misturado com almofadas encharcadas e vasos de plantas quebrados. Apressei-me em calçar os sapatos, nem me preocupando em pegar uma capa de chuva, e corri para fora, lutando contra a força da tempestade enquanto tentava colocar os móveis de volta contra a casa. A água gelada cortava meu rosto, cada gota parecia uma agulha. Meus dedos rapidamente ficaram dormentes com o frio, e eu mal conseguia segurar as cadeiras escorregadias. O gramado havia se transformado em um pântano de lama que sugava meus pés a cada passo. Eu estava apressada, mal conseguia ver direito através da cortina de chuva, e foi então que percebi. Não estava sozinha. No limite do quintal, onde a cerca de madeira marcava a divisa com o terreno baldio dos fundos, uma figura me observava.
Ela estava completamente imóvel, uma silhueta escura contra o caos da tempestade, como se o vento e a chuva não a afetassem. Eu fiquei parada por um instante, tentando discernir os detalhes através da chuva, mas a escuridão e o caos do momento tornavam impossível ver claramente. Não conseguia distinguir se era um homem ou uma mulher, só via a forma humana ali, parada, observando. Um relâmpago iluminou o céu por uma fração de segundo, mas mesmo assim não consegui ver um rosto, apenas a silhueta que parecia absorver a luz ao invés de refleti-la. Sem hesitar, peguei o último móvel, uma cadeira que pesava pelo menos 8 quilogramas, e corri para dentro, ansiosa para escapar da chuva cortante daquela presença perturbadora. Meu coração batia descompassado, e eu podia sentir a adrenalina queimando em minhas veias. De volta à segurança da casa, fechei a porta com força, travando a fechadura e puxando o ferrolho, o coração ainda acelerado. Quando olhei para fora novamente através da janela da cozinha, a figura havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. O quintal estava vazio, apenas os móveis que eu havia recolhido estavam lá, empilhados contra a parede da casa. Apesar de tudo, tentei me acalmar, pensando que talvez tivesse sido um morador perdido, alguém procurando abrigo da tempestade, ou até mesmo uma alucinação causada pela exaustão e pelo medo. Talvez fosse apenas uma árvore ou um poste que, na escuridão e através da chuva, havia parecido uma pessoa. Eu estava cansada, afinal, e a mente pregava peças em situações de estresse. Me sentei na sala e peguei o celular para passar o tempo, rolando distraidamente pelas redes sociais, mas as palavras e imagens não faziam sentido, meu cérebro estava muito agitado para processar qualquer coisa. Pouco a pouco, meus olhos foram se fechando. Eu estava exausto e o som do vento, apesar de assustador, era quase hipnotizante em sua constância. Me aconcheguei no sofá, puxando uma manta sobre mim. Não queria subir para o andar de cima, o barulho da tempestade era ainda mais forte lá, e a ideia de estar longe das saídas da casa me deixava desconfortável. Pelo menos na sala eu estava perto das portas, poderia sair rapidamente se precisasse. Meus pensamentos ficaram nebulosos, e antes que eu percebesse, havia caído em um sono profundo e perturbado. Acordei horas depois, ainda no meio da noite, com um estrondo de vento balançando a casa violentamente. A tempestade parecia ter aumentado de intensidade, se é que isso era possível. Me sentei e coloquei os pés no chão, mas algo inesperado me despertou por completo. O chão estava molhado. Olhei para baixo e vi uma poça ao lado do sofá, com cerca de 20 centímetros de diâmetro. Outra poça estava um pouco mais adiante, a aproximadamente 60 centímetros de distância, e outra, formando uma trilha que atravessava a sala. O que mais me assustou não foram as poças, mas o que havia dentro delas, marcas de sapatos enlameados, claramente visíveis no piso. Eram pegadas grandes, provavelmente de um homem adulto, e estavam por toda parte. A lama era escura, quase preta, e tinha um cheiro estranho, como terra molhada misturada com algo metálico. Comecei a entrar em pânico enquanto recuava para o canto da sala, e meu coração disparava. Tudo o que eu conseguia ouvir era o vento uivando lá fora e minha própria respiração acelerada. Minha mente corria tentando processar o que estava vendo. Alguém tinha entrado na casa. Alguém tinha caminhado pela sala enquanto eu dormia. Com passos cautelosos, segui as pegadas pela casa, mantendo-me próxima às paredes, pronta para correr a qualquer momento. Elas se espalhavam por todos os cômodos, subindo e descendo as escadas, entrando na cozinha, passando pelo corredor. Havia pegadas que iam até o banheiro do térreo, e outras que subiam até o segundo andar. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso, e encontrei mais pegadas no corredor superior. Elas entravam no meu quarto. Meu sangue gelou. As pegadas faziam um círculo ao redor da minha cama, como se alguém tivesse ficado ali, observando, imaginando que eu estaria dormindo lá. Mas havia algo em comum em todas elas, as marcas começavam na porta dos fundos, que eu havia esquecido de trancar quando voltei apressada da tempestade. Corri escada abaixo, quase tropeçando na pressa, e fui até a porta dos fundos. Ela estava entreaberta, balançando suavemente com o vento que entrava. Eu tinha certeza de tê-la fechado, mas claramente não a havia trancado. Empurrei-a com força e a tranquei,
virando a chave 2 vezes e puxando o ferrolho. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a chave cair. Peguei o celular e me preparei para ligar para a polícia, mas uma dúvida perturbadora me atingiu: vi se o intruso ainda estivesse dentro da casa. As pegadas iam e vinham, mas eu não tinha visto nenhuma saindo pela porta da frente. E se ele estivesse escondido em algum lugar, esperando? A casa tinha tantos lugares para se esconder: o sótão, o porão, os armários grandes dos quartos. Decidi me esconder em um canto escuro do armário da sala de estar, um espaço apertado entre caixas de livros velhos, tentando não fazer barulho enquanto discava o número de emergência com dedos trêmulos. Esperei em silêncio absoluto dentro do armário, mal ousando respirar, até ouvir as sirenes da polícia se aproximando. O som era abafado pela tempestade, mas gradualmente ficou mais alto até que vi as luzes azuis e vermelhas piscando através das frestas do armário. Ouvi batidas na porta da frente, vozes gritando "Ô polícia!", e só então saí do meu esconderijo. Os policiais fizeram uma busca minuciosa pela casa, 2 deles com lanternas potentes que cortavam a escuridão, examinando cada detalhe que eu havia relatado. Eles fotografaram as pegadas, mediram os padrões, checaram todas as janelas e portas. Mas não encontraram nada além das pegadas misteriosas. Não havia sinais de arrombamento além da porta dos fundos destrancada, nada tinha sido roubado ou mexido, nem mesmo a televisão cara ou o laptop que estavam à vista na sala. Para eles, parecia um caso de invasão sem roubo, o que era extremamente estranho. Quem invadiria uma casa apenas para caminhar pelos cômodos e depois ir embora? Perguntou um dos policiais, um homem de meia idade com olhos cansados. Ele parecia genuinamente confuso, e isso me assustou ainda mais. Se até a polícia achava estranho, significava que havia algo muito errado com toda aquela situação. Depois que os policiais foram embora, prometendo aumentar o patrulhamento no bairro e me dizendo para manter tudo trancado, fiquei sozinha novamente na casa. A tempestade finalmente começava a diminuir, o vento agora era apenas um sussurro comparado aos uivos de antes. Sentei-me na cozinha, longe das pegadas que ainda manchavam o piso, e tentei processar tudo. Depois de refletir bastante, cheguei à conclusão de que talvez a pessoa estivesse à procura de Denise, que felizmente estava fora naquela semana. Então me lembrei de algo que ela havia mencionado semanas atrás, casualmente, como se não fosse importante. Ela tinha terminado um relacionamento conturbado alguns meses antes, e o ex-namorado não estava aceitando bem. Ela tinha dito que ele aparecia em lugares onde ela estava, que ligava de números desconhecidos, que enviava mensagens estranhas tarde da noite. Eu não tinha dado muita importância na época, relacionamentos terminavam mal o tempo todo, mas agora tudo fazia sentido. Ele poderia ter visto que ela não estava em casa, talvez tenha me visto sozinha através da janela, e então decidido ir embora sem fazer mais nada. Mas havia algo que não se encaixava. Se ele estava procurando por Denise, por que tinha subido até o meu quarto? Por que tinha circulado minha cama? A ideia de que alguém poderia ter me observado enquanto eu dormia no sofá, estar a poucos metros de mim, ouvindo minha respiração, e ainda assim não fazer nenhum movimento agressivo, era assustadora e confusa ao mesmo tempo. Não fazia sentido. A menos que ele não estivesse lá para machucar fisicamente, mas para fazer outra coisa. Para observar. Para estudar. Para planejar. Peguei meu celular e tentei ligar para Denise, mas ela não atendeu. Eram quase 4 da manhã, ela provavelmente estava dormindo onde quer que estivesse. Deixei uma mensagem de voz urgente, pedindo que ela me ligasse assim que acordasse, que era importante. Mas no fundo, eu sabia que se Denise estivesse lá naquela noite, talvez as coisas poderiam ter tomado um rumo muito mais sombrio. Os dias seguintes foram um borrão de paranoia e medo. Eu mal dormia, e quando dormia, tinha pesadelos com figuras paradas no limite do quintal, pegadas enlameadas subindo pelas paredes, mãos emergindo da escuridão. Instalei trancas extras em todas as portas e janelas, comprei um alarme portátil que gritava se qualquer porta fosse aberta. Não saía de casa a não ser quando absolutamente necessário. Denise finalmente me ligou na quinta-feira, e quando contei o que havia acontecido, houve um silêncio longo do outro lado da linha.
Então ela disse algo que fez meu sangue gelar. Alice, eu não contei para ninguém que estaria fora esta semana. Ninguém além de você sabia que a casa estaria vazia. Como ele poderia saber? Sua voz estava trêmula, e eu podia ouvir o medo nela. E outra coisa, eu terminei com Derek há 6 meses, mas 2 semanas atrás descobri que ele se mudou para o outro lado do país. Está na Califórnia agora. Não poderia ter sido ele. Um frio percorreu minha espinha. Se não era o ex de Denise, então quem era? E o mais importante, como essa pessoa sabia que Denise não estaria em casa? A menos que estivesse observando a casa há algum tempo, esperando o momento certo. Observando, estudando nossos padrões, aprendendo nossos horários. Denise, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro, você se lembra daqueles amigos estranhos que trazia para casa? Aquelas pessoas que eu nunca tinha visto antes? Houve uma pausa. Sim, por quê? Você conhecia todos eles? Quero dizer, realmente conhecia? Outro silêncio, mais longo desta vez. Tinha um cara, algumas semanas atrás. Um amigo de um amigo. Ele veio para uma festa pequena que fizemos. Ficou quieto o tempo todo, não falou muito. Eu me lembro que ele ficou olhando para as fotos na parede, perguntou sobre você. Eu disse que você era minha colega de quarto. Por que, Alice? O que você está pensando? Meu coração estava disparado agora. Como ele era? Você se lembra? Alto, eu acho. Usava um casaco escuro. Não consigo me lembrar do rosto dele muito bem, estava escuro e tinha muita gente. Por quê? Denise, eu acho que você precisa voltar para casa. Agora. E quando você chegar, vamos para a polícia juntas. Algo está muito errado. Quando Denise chegou em casa no sábado, quase uma semana após a invasão, as pegadas já tinham sido limpas pelos policiais que coletaram as evidências, mas a sensação de violação permanecia. Sentamos juntas na sala, e ela me contou mais sobre aquela noite, sobre o homem do casaco escuro que tinha feito perguntas sobre mim, sobre nossos horários, sobre quando eu ficava sozinha em casa. Fomos à polícia novamente, e desta vez eles levaram mais a sério. Pegaram a descrição vaga que Denise conseguiu fornecer, disseram que aumentariam o patrulhamento, que estavam investigando. Mas todos sabíamos que sem um rosto, sem um nome, sem mais evidências, havia pouco que pudessem fazer. Naquela noite, de volta a casa, Denise e eu arrastamos nossas camas para o mesmo quarto. Nenhuma de nós queria ficar sozinha. Trancamos todas as portas, todas as janelas, configuramos o alarme. Mas mesmo assim, eu não conseguia parar de pensar, ele ainda estava lá fora? Ainda observando? Esperando? Às 3 da manhã, fui acordada por Denise me sacudindo. Alice, ela sussurrou, sua voz cheia de terror, tem alguém no quintal. Levantei-me rapidamente e fui até a janela, mantendo-me atrás da cortina. E lá estava ele, no mesmo lugar onde eu havia visto a figura durante a tempestade, no limite do quintal. Uma silhueta escura e imóvel, observando a casa. Observando nossa janela. Desta vez, liguei para a polícia imediatamente, mas quando eles chegaram 12 minutos depois, ele havia desaparecido novamente, deixando apenas pegadas na lama do quintal. Pegadas que mediam 29 centímetros de comprimento, número 43, eles disseram. As mesmas pegadas que tinham invadido nossa casa. Nos mudamos uma semana depois. Não podíamos mais ficar naquela casa, não com a sensação constante de sermos observadas, de ele estar lá fora, esperando, planejando. Mas às vezes, tarde da noite, quando estou sozinho em nosso novo apartamento no 3º andar de um prédio com segurança 24 horas, ainda penso nele. Penso no que ele queria. Penso no que teria acontecido se ele tivesse decidido fazer mais do que apenas observar naquela noite de tempestade. E penso, com um calafrio que nunca desaparece completamente, que talvez ele ainda esteja procurando.